Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui na nossa live, na nossa rede social. E o tema de hoje é a influência do figurino cênico para o consumo de moda. Para explorar esse assunto, convidamos o professor Kassem Mahamad Gandour, ele que já trabalhou como gerente de produto, figurinista, produtor de moda e chefe de departamento de figurino em diversos programas de televisão, teatro e campanhas publicitárias. Portanto, né, ninguém melhor do que ele para nos contar e mostrar aí uma visão única como o cenário artístico impacta diretamente as tendências que vemos nas ruas. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você. Então vamos lá, como é que os figurinos em produções teatrais e cinematográficas eles têm influenciado as tendências de moda ao longo do tempo? Olha, na verdade, a moda e arte, cinema, tudo está interligado, né? Então, tanto a moda, ela se apropria de vários elementos e vários estilos cinematográficos, né? E vice-versa. Então, a gente tem vários exemplos aí, né? Por exemplo, o filme da Barbie. Tem Tá. todo um efeito de tendências de moda que a gente pode chamar de Barbiecore. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, no ano passado, a gente tem o desfile da Valentino, que usou e abusou de cores pink, né? Entrou nesse universo da Barbie, e você vê que houve uma convergência entre o cinema e a moda, nesse caso. Outro exemplo, vamos ver, que você lembre. Realmente a Barbie foi impactante, é verdade. Todo mundo Impactante, de né? rosa na época da Barbie. E não só o cinema, né? Quando a gente fala de figurino cênico, a gente está abrangendo televisão, cinema, área musical. Tá. Em relação também à televisão, né? Tem uma influência muito grande a moda, né, professor? Sim. Olha, a gente vê tanto programas da TV aberta influenciando tendências de moda, como, por exemplo, a novela O Clone. Vou dar um exemplo. Quando ela foi exibida no início dos anos 2000, você vê a personagem principal, a protagonista Jade, usando um figurino exuberante, brincos marroquinos, e isso gerou, sim, um boom de vendas, né? As pessoas começaram a se identificar com o personagem e procurar esses elementos para comprar e para utilizar e incorporar à sua moda. E você também tinha falado em relação a Dancing Days. Dancing Days marcou época, né? Dancing Days foi assim uma das primeiras novelas que trabalhou com essa ideia, né, de, de apresentação de um figurino bem contemporâneo, e você vê a protagonista usando meias de lurex, com sandália de salto alto, na abertura também aparece isso, e foi um grande boom, né? E, na verdade, você tem o filme Os Embalos de Sábado à Noite, que foi apresentado em 1977, e esse filme ele assim causou um grande modismo, né? E esse modismo acabou influenciando a novela Dancing Days, e tudo se convergeu e virou uma grande tendência de moda. As marcas de varejo, elas se aproveitaram dessas tendências e começaram a produzir peças de roupa inspiradas tanto na novela quanto no filme, e foi um grande boom de vendas, né? Todo mundo queria estar vestido como a Júlia Matos, que é a protagonista, a personagem principal da novela Dancing Days. Quer dizer que essa identificação com o cinema, com a televisão, realmente determina as escolhas de moda para as pessoas, né? É um grande parâmetro, porque o cinema, a televisão, tem um grande alcance midiático. E com esse grande alcance, isso faz com que as pessoas conheçam, né, esses personagens, possam se identificar. A gente tem um outro exemplo, agora eu vou citar o streaming, né, o Netflix, que lançou a minissérie Wandinha, e foi um grande sucesso, principalmente o público adolescente, o público jovem se identificou muito com o figurino da Wandinha, com esse figurino gótico, né, repaginado, e a gente viu, no início desse ano, essa moda acontecendo.
É verdade. Esta e várias modas, né? Que a gente vê, Isso. influência de televisão, de tudo. Então, vamos lá. Quais são os principais desafios na criação desses figurinos cênicos que também sejam influentes na moda? Qual é o desafio de criar esses modelos? Olha, o grande desafio é a questão da pesquisa, né? É Tá. importantíssimo que você faça uma pesquisa muito detalhada. Se você vai desenvolver um espetáculo cênico, seja para televisão, ou para cinema, teatro, e seja um espetáculo baseado numa determinada época, você precisa desenvolver uma pesquisa muito séria. Como, por exemplo, o figurinista do filme E o Vento Levou, ele fez uma pesquisa muito detalhada sobre figurinos da época vitoriana. Ele até desenvolveu tecidos e padronagens da época para poder desenvolver o figurino, né? Então, em primeiro lugar, é a pesquisa. O profissional ele tem que estar muito ligado, ele tem que entender tanto de tendências de moda como da história do vestuário e da moda para poder fazer essa junção. Outro caso também importante para a gente citar é no caso de uma novela que seja das épocas atuais, né? Seja contemporânea. Então, o figurinista ele tem que procurar todas as mega tendências, tudo que as marcas de moda vão começar a lançar para poder colocar no guarda-roupa da novela, porque senão, se você demora um pouco para exibir os capítulos da novela, essa moda já passou. Então, Ah, que tem esses problemas. interessante. Você Tá. tem que pensar em tudo e calcular o momento exato que vai ser exibido o personagem com determinada tendência de moda. Olha que interessante, quer dizer, quando normalmente nessas novelas elas são de tempo enorme, né? Demora um ano muitas vezes. Quer dizer, quem está criando já tem que pensar como vai ser, sei lá, em março, abril, a tendência de moda lá para aquela época. Olha que interessante. É um trabalho É, realmente de pesquisa, né? é um trabalho de pesquisa e pesquisa de campo também, porque o figurinista não faz só a pesquisa das mega tendências, das tendências atuais e das micro tendências, mas também ele tem que visitar os showrooms das marcas de moda, ver o que eles vão lançar, conversar com eles, né, para que esse timing funcione. Porque senão já teve casos de séries e novelas que foram gravadas, inclusive comigo já aconteceu, né? E a emissora demorou muito tempo para exibir e aí ficou datado. A moda já tinha passado e aí não funcionou. Agora, como os figurinos cênicos eles podem, já que existe essa pesquisa, como é que eles podem contribuir para preservar a história da cultura da moda, que eu acho muito importante? Então, quando o departamento de figurino ele faz uma pesquisa bem aprofundada, né? Ele faz uma reconstituição de época através do guarda-roupa, você tem uma espécie de documentação de como eles se vestiam. Claro que existe uma licença poética, né, quando você realiza um espetáculo cênico, mas mesmo assim você tem as referências da época, do vestuário, do comportamento, né, dos hábitos que você procura reproduzir. Então, é uma fonte de pesquisa para os próximos profissionais que forem trabalhar com moda ou figurino, enquanto pesquisa, né? Você não tem só os livros e a documentação imagética de revistas, mas você também tem o visual dos filmes e da TV. E como é que você vê essa relação, já que a gente está falando, vou pensar um pouco no futuro, né? Como é que você vê essa relação entre a moda e o figurino cênico no futuro? Dá para prever isso? Olha, como a gente trabalha com mega tendências, né? Por exemplo, existe uma mega tendência que se fala muito já há vários e vários anos, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade, ela aparece na moda e ela é muito veiculada na mídia. Então, no caso dessa relação entre futuro, moda e figurino, eu acredito que essa questão da sustentabilidade, em termos de matérias-primas sustentáveis, vai ser muito abordado no futuro
em novas séries, novos programas de TV, novos filmes, né? E principalmente a pesquisa tecnológica de novos materiais, que isso tanto a moda faz, né? Quanto o cinema também se apropria dessa pesquisa para colocar em seus filmes, para trazer como novidade. Então, existe toda uma relação de convergência entre a moda e o cinema, nesse caso, né? Para pensar nas tendências do futuro. Moda, pesquisa, né? As texturas. Muito bem. Tem tanta coisa boa vindo aí, né? A tecnologia está ajudando e tem também esse lado da pesquisa. Vai ser uma junção boa aí, né? Isso. Bom, eu sei que na Unip vai ter um evento, né, do curso de moda da Unip, um desfile, eu estava lendo aqui, um desfile inspirado no filme em algum lugar do passado. Você deveria, assim, no convite, colocar para todo mundo assistir primeiro o filme, para ouvir aquelas músicas lindas e depois ir ao desfile, né? É. Como Então, vai ser? olha, é, todo início do semestre, o corpo de professores, o coordenador, eles se reúnem, né? A gente se reúne, a gente estuda as megas tendências de moda para apresentar um projeto para o aluno. Então, o aluno ele tem que produzir um projeto integrado multidisciplinar, que ele vai apresentar no final do semestre, e esse semestre o tema foi o filme Em Algum Lugar do Passado, por conta da mega tendência que nós pesquisamos, que é chamada de remixit, ou seja, né, as pessoas, de uma maneira geral, estão se voltando para o passado, pesquisando e se interessando por artigos vintage, retrô, e, a partir disso, né, incorporando no seu guarda-roupa. E é isso que a gente propôs para os alunos que estão se formando, que eles peguem um tema do passado, ou seja, o filme Em Algum Lugar do Passado, que foi um grande sucesso da época, e que façam uma releitura do figurino, mas para os dias de hoje, utilizando esses elementos remixed, né? Pesquisando peças vintage e retrô. Aí eles fizeram toda essa pesquisa e desenvolveram uma coleção. Cada grupo desenvolveu uma coleção que vai ser apresentada no desfile. Tudo isso sob o tema Em Algum Lugar do Passado. Então, a gente sempre trabalha procurando mostrar para o aluno que a pesquisa de mega tendências ela é importantíssima para a escolha de temas. Então, nesse caso, como a gente tinha uma mega tendência, a gente conseguiu fazer esse casamento perfeito entre cinema e tendências de moda. E o aluno trabalhou em cima utilizando a cartela de cores da temporada. Da época ou de agora? Não, Quer de dizer, se agora, inspira né? lá. Qual foi a inspiração, né? As inspirações por trás desses figurinos que serão apresentados pelos alunos? Eles se inspiram, né, É, naquelas roupas, enfim, e usam as cores de agora, é isso? isso, eles vão se inspirar no tema, eles vão perceber qual era o tipo de vestuário utilizado. Então, no tipo de vestuário era a moda pós-eduardiana, né, do fio. E aí eles fazem um estudo de cores, mas as cores que vão ser utilizadas nas próximas estações, né, que as empresas vão desenvolver os corantes, os tipos de tecidos, os tipos de modelagem, e aí eles têm que fazer essa amarração, né? Juntar o passado com o presente para criar algo inovador para o futuro. Mas É isso. aí a inspiração vamos dizer, dos vestidos, das roupas, enfim, do que for apresentado, é moderna. O que vai usar é apenas a inspiração da época e do filme, é isso? É. O, Ah, que o filme ele interessante. serve como tema, né? Então, os alunos eles fazem a pesquisa, eles estudam os elementos do figurino. Então, no caso do filme Em Algum Lugar do Passado, você tem uma característica de estilo muito forte, que é o estilo romântico, né? Tons pastel. Então, nós casamos todas essas informações com as tendências futuras de moda, para criar uma coisa que as pessoas possam se identificar no futuro, senão mercadologicamente não é viável. E o que o público pode esperar nesse desfile em termos de estilo, de estética? O que a gente pode esperar? Olha, como eu disse, né,
os alunos eles vão utilizar muito o estilo romântico na criação de suas peças. Então, a gente vai ver uma atmosfera romântica que casa muito bem com o tema escolhido, né, ou em algum lugar do passado, principalmente com a junção da trilha sonora. E o que é interessante é o trabalho de bordados e criação de acessórios e também de elementos de estilo como babados, flores, rendas, né, que vão ser recombinados para uma moda mais contemporânea, dos dias de hoje. E quando você viu o resultado, porque esses desenhos todos foram feitos pelos alunos, né? Essas inspirações, e aí você tem lá o desenho. Aí todo esse vestuário vai ser produzido. Te surpreendeu? Como é que é? Vocês fazem ajustes? Como funciona? Entre o aluno criar e vocês darem o ok? Olha, o corpo docente como um todo, ele faz ele dá toda uma orientação para os alunos, né? Então eles têm a liberdade de criação a partir da pesquisa e o corpo docente ele vai orientando em termos de modelagem, acabamento das peças, apresentação dos modelos. Então, por exemplo, né, semana passada a gente fez uma apresentação das peças e os professores eles fizeram comentários, né, para que os alunos fizessem alguns ajustes, principalmente na questão do acabamento, por exemplo, troca de algum tecido que não funcionou, que não teve o caimento correto. Então, a gente dá esse suporte para o aluno perceber que, na prática, né, ele precisa desse processo de experimentação para chegar até o produto final, como é no mercado de moda mesmo, porque quando você produz uma coleção comercial, você faz as peças pilotos, essas peças piloto elas têm modificações, né, ajustes até ficar a peça perfeita, comercialmente viável. Então a gente fez a mesma coisa. E os alunos que confeccionam, professor? Os alunos que têm que confeccionar, Eles que fazem dependendo da tudo? tudo, não. Às vezes, por exemplo, se é uma peça muito complicada, eles podem pedir ajuda, né? Eles podem utilizar um profissional de costura para ajudá-los, Legal. porque, de repente, tem peças de alfaiataria muito complicadas que nós damos todo o suporte, mas, às vezes, eles precisam de alguns detalhes que eles vão aprender com um profissional da área, trabalhando junto com eles, né? É possível E, para o corpo docente fazer tudo, acompanhar 100% todas as peças, né? Afinal, são várias peças, se eu não me engano, são mais de 40. nossa, Fora que os maravilha. acessórios. Os acessórios também eles produzem? Então, alguns grupos produziram. Então, a gente vai ver um trabalho muito interessante, principalmente de acessórios, de um dos grupos, né? Que desenvolveu bolsa, Olha que desenvolveu também legal. colares que tem a ver com o próprio filme. Então, um trabalho muito bonito que espero que todos gostem, né? E, na sua opinião, qual que é a importância de eventos como esse, né? Porque seria simplesmente assim: olha, essa é a conclusão do curso, o corpo docente vai julgar, ver se você foi bem, se você não foi bem, se você pesquisou bem, a sua inspiração, a sua criação, mas no caso vai ser organizado um desfile, né? Existe aquela coisa do resultado, do produto final, de ver a reação da plateia quando entrar alguma coisa que o aluno criou. Então, na sua opinião, qual que é a importância de um evento como esse para os futuros estilistas e profissionais de moda formados pela Unip? Olha, esse desfile de conclusão ele é importantíssimo para o aluno, porque é ali que ele vai ter aquela experiência prática mesmo, né? Quando ele for atuar no mercado, ele sabe que ele não vai ter que criar só uma coleção, ele vai ter que organizar um desfile, ele vai ter que fazer um casting de modelos, escolher trilha sonora, preparar todo o styling do desfile, que é maquiagem, cabelo, enfim, tantos detalhes, né? Que ao longo do curso a gente passa enquanto teoria, mas no final, na apresentação final, eles colocam a mão na massa e eles veem todas as dificuldades, eles aprendem a colocar a teoria na prática. Isso para nós é fundamental, que o aluno saia preparado para o mercado de moda, né? Com essa experiência prática, além da E quais. teórica, né? Sim, claro.
Eu acho que vai ser muito legal. Quais dicas você daria para os jovens estilistas que buscam se inspirar nesse universo do figurino cênico? Olha, para todos os estudantes interessados em moda, eu acho sempre importante a questão da pesquisa. Assistam filmes, assistam espetáculos teatrais, assistam novidades da TV, fique sempre ligados e muito perceptivos às mudanças, né? Na área musical, na área cultural, nas artes, porque tudo isso vai influenciar no seu trabalho de criação. Quanto maior for o seu repertório, melhor é o seu trabalho de criação. Com mais facilidade e mais criatividade você vai apresentar os seus trabalhos. É isso. Você sabe que eu tenho um amigo que chama Paulo Barros, ele é um grande carnavalesco, né? E ele conta que ele gosta muito de vez em quando de ir para a Disney para ter esse repertório, para poder pensar uma coisa futurista para levar para a avenida. Quer dizer, quando você fala esse repertório, realmente é uma pesquisa, mas muitas vezes de vivência, né, Cassim? Isso, de vivência mesmo. É viajar, é ler muito, consultar livros, principalmente, e tudo. A pessoa que trabalha com artes e design, ela tem que estar assim bem antenada, né? Se interessar por todas as manifestações artísticas mesmo, tudo que está acontecendo, não só em termos de moda, né? Mas em termos de artes, em termos de entretenimento, porque tudo isso vai influenciar a moda, com certeza, né? De uma Com maneira ou de certeza. outra. E só para a gente encerrar, há alguma tendência ou estilo em figurinos cênicos que você acredita que terá um impacto duradouro na moda? Eu acho que, nesse momento, a gente está trabalhando muito com a questão de pesquisa de novos materiais, né? Tanto na moda quanto nos figurinos. Então, a gente assiste vários figurinos de cinema e TV, a gente vê toda essa preocupação com novos materiais. E isso é o que eu mais observo, né? Porque a cartela de cores, conforme a estação, ela muda. Mas novos materiais, novas tecnologias de construção, por exemplo, com impressora 3D para você produzir uma peça de vestuário, um acessório, isso é uma inovação, né, que há décadas atrás nós não tínhamos. E agora a gente tem toda a possibilidade de criação, tanto na moda quanto no figurino. E isso é aplicado no cinema e na TV, nas novelas, nas séries. Vai depender do trabalho do figurinista mesmo. E aplicado também para os nossos alunos, tá certo? E os nossos alunos também. Tá bom, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Sucesso, sucesso, sucesso. Eu vou estar lá para conferir, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. E para você que está aqui com a gente, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.